Glória a Deus. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o adufe, e a harpa suave e o alude. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Ele ordenou a lei e a José a sair contra a terra do Egito. Ouvi uma voz que não conhecia dizer: tirei de seus ombros a carga, suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrarei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te das águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestei. Ah, Israel, se me ouviste, não haverá entre ti Deus alheio, e nem prostrarás ante um estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e eu o encherei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abre a boca, que o Senhor encherá da tua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos, irmãos, neste momento, já louvarmos o hino da harpa, com nossa irmã diaconisa Magnólia. Enquanto a nossa irmã louva ao Senhor, nós estaremos recolhendo os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Pode se sentar em nome de Jesus. Saúde da igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar louvando o hino 434 da harpa cristã, pelo esse momento que nós estamos vivendo, por toda a terra, todo o nosso planeta. Que o Espírito Santo de Deus venha nos entender que nós precisamos viver neste lugar. Através do hino que vamos louvar, nós vamos entender que nós precisamos viver aos pés de Jesus. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e eterna tem me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, eu teu seio proteção.
Dai-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma batida neste mundo de horror. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade. Vamos ficar de pé, irmãos, aqueles que podem, mais uma vez. Vamos orar a Deus agradecidos pelos dízimos e ofertas, também orar pelos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Pai, na tua presença, mais uma vez, Senhor, nós aqui estamos. Mais uma vez nós aqui nos encontramos, Senhor. Queremos, Senhor, nesta hora, agradecer, Senhor, a tua palavra, a cada um que ouviu, Senhor, que ofertou e dizimou na tua casa. Pai, abençoa o teu povo, derrama da tua unção, derrama da tua graça, derrama do teu Espírito Santo, Senhor, na vida daquele que ofertou, na vida daquele que dizimou, Senhor. Repreende o devorador, que é promessa do Senhor, e é promessa também escancarás, abrir as janelas dos céus. Pai, nos dá sabedoria e entendimento de como investir no teu reino. Nos dá, Senhor, condições de quitarmos o terreno, Senhor. Falta apenas 2 parcelas para quitarmos com a antiga proprietária. Ó Deus santo de poder e de glória, eu creio, Senhor, que aquele que porventura esteja desempregado, abre as janelas do céu, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Poderia sentar, irmãos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Os irmãos lembram qual livro nós estamos estudando? Os irmãos lembram onde nós paramos? Hã? Alguém faltou na sexta passada. Capítulo 4, verso... Não. Nós terminamos o 11. Nós estaremos entrando no 12. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos fazer a leitura do Jó, capítulo 4, verso 12. A seguir, quem achou e quiser ler em voz alta, fica à vontade. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Quinze. 16. Parou ele, porém não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o
mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? 18. 19. Vinte. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: uma palavra me disseram em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando caí sobre os homens o sono profundo, sobre mim veio um espanto e tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou diante de mim e me fez arrepiar os cabelos da minha carne. Ele parou, porém não pude identificar a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que os seus servos não confiam, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde, são despedaçados eternamente, perecem sem que disso se faça caso. Porventura, não passa com eles a sua excelência. Morrem, porém, sem sabedoria. Nós estamos, irmãos, estudando o livro de Jó, e o livro de Jó nos traz um entendimento geral daquilo que Deus tem falado na nossa igreja, daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos andado, porque nós no capítulo 1, quando nós começamos a ler, eu creio que muitos dos irmãos achou que estaríamos diante do Jó que está no livro de Jó, capítulo 1, e no verso de número 20, quando ele disse: então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós lemos no início esta mensagem, esta palavra, ali nós estávamos vendo um Jó vendendo saúde, vendendo a palavra no qual ele tinha recebido, no qual as notícias que lhe tinham lhe dado, e ele estava ali firme e forte na presença do Senhor. E as suas palavras reforçam isso. Passaram-se o tempo, nós lemos no capítulo 2, quando Deus permite Satanás tocar em Jó, e as coisas vai piorando. Lemos também e aprendemos que Jó teve uma grande depressão, uma situação profunda. Porém, até aqui, nós lendo a palavra, Jó não negou a Deus. Jó não jogou a toalha. Jó não abandonou. Ele estava assim sofrendo. Ele estava assim até nesta passagem, no capítulo 4, Elifas começou a acusar Jó pelas palavras que ele disse no capítulo 3. Mas, em nenhum momento, até aqui, nós ouvimos da boca de Jó amaldiçoar a Deus. Ele já amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas não o Deus que deu a vida a ele. Uma coisa é quando nós entendemos que Deus nos prova para
a provar. Deus não nos prova apenas para ver a nossa aflição ou falar assim, quero ver o meu filho lá sendo provado, quero ver meu filho sendo humilhado. Quando Deus nos prova, Ele tem um projeto, Ele tem uma intenção dele para conosco. Porque a palavra do Senhor disse que o Senhor não tenta ninguém, mas provar sim, Ele prova. Muitas das vezes, quando nós estamos namorando, ou até depois de casado, ou prestes a casar, é comum os casais, um olhar para o outro e falar assim, me faz uma prova de amor. Para eu casar com você, eu quero entender que você me ama. Fala para mim, a minha esposa que é cheio disso, me fala aí 10 defeitos e agora me fala 5 qualidades. Para nós olharmos, criticar é fácil. Você aponta lá 10 defeitos rapidinho. Muito rápido. Mas para você notar as qualidades, às vezes é difícil. Não que elas não têm. Tem sim, tem muito mais do que os defeitos. Porém, nós temos uma dificuldade em elogiar o nosso próximo. Em dar os parabéns quando acertou. Mas olhar e criticar quando errou é muito fácil. Muito simples. Há exemplo disso até nos esportes. Quando você está lá assistindo um jogo de futebol, o cara vai e erra o gol. Ele vai ser marcado pro resto da vida dele. Se for um gol decisivo de Copa do Mundo, se for um gol decisivo de um campeonato, ele vai ser marcado pelo resto do mundo. Por quê? Errou. E quantos acertos ele teve? Mais do que um. E você não lembra dos acertos que ele teve. Um que ficou marcado na minha memória, eu falo porque eu assisti esse jogo na época, em 94, a Copa do Mundo 94, na Itália, quando a final foi Brasil e Itália, e Roberto Baggio chutou para cima o pênalti. Se não me engano, acho que ele faleceu esses dias para trás, se não me engano. E ele ficou marcado o resto da vida dele pelo pênalti que ele perdeu. E quantas críticas ele teve? Várias, inúmeras. Mas também temos aqui recentemente, se não me engano, a Copa aqui no Brasil, a última, que a Alemanha ganhou em cima da Argentina, com o gol de um jogador alemão, baixinho, esqueci o nome dele. Eu fiquei sabendo esses dias que ele está num futebol de 4ª divisão, se não parou de jogar futebol. Porque não é mais reconhecido. E foi o responsável de fazer o gol da vitória. Nós aprendemos a mais criticar do que elogiar. Quer um exemplo simples? Vamos fazer aqui um exercício. Lembra aí qual foi a última vez que você elogiou o seu marido? Lembra, Senhor, juraste o teu amor que fizeste por mim. Lembra? Hã? Qual foi a última vez que você elogiou? Agora, qual foi a última vez que você criticou? Aí você lembra. Lembra da lista até. Hã? Lembra aí? Ô, pastor, da crítica, eu já vou até, o senhor não para, já começa a criticar agora também. Agora também os esposos. Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Mas também lembra qual foi a última vez que você criticou a sua esposa? Por quê, pastor? É mais fácil criticar do que elogiar. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar aqui.
no nosso irmão Elifas aqui, ou Elifaz, como queira, qual foi a vez que eles vieram até Jó para elogiar Jó? Das atitudes corretas que Jó tomou, das decisões corretas que aconteceram. Mas, porém, no capítulo 3, verso 20, Jó deu munição para os amigos, ou para aqueles que se chamava de amigos. E a munição foi lamentação pela vida, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargosos de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, cavam em procura dela, mais do que buscam os tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam quando se encontra a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como águas. Porque o mal que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Eles ficaram dias sem palavras. E quando Jó abriu a boca, aí Jó começou a soltar essas pérolas. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Se for para soltar essas pérolas, fique calado. Por quê, pastor? Porque essa lamentação de Jó aqui, quando você lê, você entende que ele está passando uma depressão terrível. E aí os amigos dele começaram a usar as palavras contra ele, dando munição para o inimigo, para o acusar. Porque os amigos começaram o capítulo 4, nós já lemos, já estudamos sobre isso, dizendo: então respondeu Elifas o temanita, se intentarmos falar-te, te enfadarás, mas quem pode conter as palavras? Jó, se nós formos aqui dialogar, uma conversa, a gente vai falar e não vai mudar nada. Porém, quem pode segurar as palavras que eu vou dizer para você? E eu vou dizer, Jó: eis que ensinaste a muitos e fortaleceste as mãos fracas. Tuas palavras têm sido sustentado os que tropeçam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Ele começa aqui numa, me perdoe aqui a expressão, um falso moralismo, para falar de... Aqui ele começa: Jó, as suas palavras levantou muita gente, as suas palavras fortaleceram tantos joelhos fracos. Mas agora, Jó, olha o que diz aqui, o verso 5. Mas agora, chegando a tua vez, te enfadas ao seres atingido e te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos seus caminhos? Aqui, nesse verso, já começa a querer colocar Jó na parede. Quando ele diz, a sinceridade dos teus caminhos. Porque já logo no verso 7, olha o que ele diz aqui, com a espada já apontando para Jó: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. Onde foram os sinceros destruídos? Aqui ele começa dizendo: Jó, aonde você viu os sinceros sendo destruídos? Ele começa a querer jogar com as palavras. Se fosse nos dias de hoje, me perdoe aqui, mas ele queria entrar na mente de Jó, para querer deixar Jó confuso e querer num processo de acusação na vida de Jó. Numa expressão mais didática para você entender,
O nosso irmão Elifas aqui estava metendo louco em Jó. É, Jó? É. Ô, Jó, você não disse que era sincero? É onde você viu um sincero aparecer, Jó? Você não disse que era fiel? Olha o verso 8. Como eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, colhem isso mesmo. Ô, Jó, você está colhendo o que você plantou, Jó. Mas não era amigo? Não era o tamo junto? Não era os parça? Sabe por quê, irmãos? Na hora de que tiver que acusar alguém, menos eu. Qualquer um está errado, menos eu. E aqui, até quero crer que depois de tantas acusações, Jó aqui até quero crer que já começa a te balançar. Uma palavra me disseram em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Verso 12. Entre pensamentos de visões noturnas, quando cai sobre os homens o sono profundo. Sobre mim veio um espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou diante de mim e me fez arrepiar os cabelos da minha carne. Pastor Mariano, que espírito era esse? Pastor, no verso de número 13, 12, né, que o pastor começamos, o verso 12, na linguagem de hoje diz assim: veio a mim de mansinho uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. Quem que vem de mansinho? Quem que sussurra sempre no ouvido? Aí depois, verso 13, à noite quando as pessoas dormem, um sono pesado eu tive, um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim. Irmãos, quem está ligado com Deus não tem terror. Quem está com Deus, o sono dele é um sono leve, é o sono do justo. Aí diz em seguida, logo após, o terror tomou conta de mim. E o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto. E eu fiquei todo arrepiado. Verso 16. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse. Aí entra o verso de número 17, né? O verso de número 15, esse espírito que a Bíblia diz aí, que apareceu, esse espírito não é de Deus, irmãos. Não existe espírito de Deus que vem para fazer a pessoa ficar toda arrepiada, ou seja, todo trêmulo, e tirar a paz de alguém. Esse espírito aqui é Satanás. É aquele que quando alguém dá brecha para ele usar, ele usa. Se dermos lugar para Deus nos usar, ele vai nos usar, pastor. Mas se não der lugar, Paulo disse assim, em Efésios capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Veja que ele faz, desde o começo ele primeiro elogia, e depois ele vai lançar, vai criticar Jó, dizendo, olha, um justo, um temente, essa pessoa não vai estar sofrendo do jeito que você está. Quando ele vai declarar sobre esse espírito, então um espírito passou por diante de mim e me fez arrepiar os cabelos do meu corpo. Esse espírito que passou por ele é o espírito do diabo, é Satanás que passou, porque aqui há uma batalha espiritual, aqui há uma guerra espiritual, é Deus permitindo situações na vida de Jó. Jó, no capítulo 3, vai questionar, vai amaldiçoar o dia, Jó vai simplesmente dar munição, como o pastor acabou de dizer,
E agora ele vai aproveitar a oportunidade, porque tem pessoas que ele só espera uma palavra da sua boca, só espera uma palavra que você pronuncia para ele pegar você nessa palavra. E esta pessoa é que vem para nos tentar nos prejudicar com palavras. Essa pessoa não vem de Deus, irmãos. Essa pessoa vem sendo um instrumento do diabo para tirar a nossa paz. Esse espírito aqui é um espírito do diabo. É o Satanás que está passando aqui. E enquanto ele acusa, interessante que Deus, mesmo assim, Deus está no controle. Porque enquanto ele está acusando a Jó, que é tudo aquilo que ele está passando, isso é porque ele não estava servindo a Deus, então agora ele vai perder o sono. Agora ele vai ter pesadelo. Irmãos, Jó, mesmo passando por provação, Jó é um servo de Deus. Jó está buscando a Deus. Mas chega um momento em que aquele que estava acusando vai perder o sono. Aquele que estava acusando vai ter pesadelo. Aquele que está acusando vai receber uma visita do diabo e ele fica todo arrepiado. Aí entra o processo, aí entra um momento em que o inimigo, quando nós damos brecha, ele entra. Quando você dá munição, porque tem palavras que a gente fala, pastor, que às vezes isso se torna para nós uma maldição. Tem pessoas que às vezes eles falam algo e eles não pensam de falar. E há poder nas nossas palavras. Quando você pronuncia algo, né, dizendo assim, nunca vou sair dessa situação, jamais vou me levantar, o diabo pegou a palavra e disse, você não vai mesmo. É nessa palavra que o inimigo toma conta dos teus pensamentos, toma conta da sua atitude. Quando você diz, eu não vou conseguir, então você está dando munição para o inimigo diz, certamente você não vai conseguir. Esse espírito aqui é o espírito do inimigo, que veio e visitou, porque ele faz estar acusando a Jó. Ele faz estar acusando, então perde o sono. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, em mesmo percebendo alguém passando por luta, por provação, sendo servo de Deus, se servir a Deus, pode ter certeza, vai sofrer. Paulo disse a Timóteo, né? Se alguém quiser servir piamente ao Senhor, padecerá perseguições, vai ser perseguido não só pelos homens, mas por principado, por potestade, por demônios. A nossa vida é vida de batalha, é vida de guerra. Eu tenho certeza que cada um, para chegar aqui, irmãos, enfrentou um obstáculo, uma barreira, mas você chegou, você está aqui na casa de Deus. Então, se você está aqui, aproveita o momento para aprender, Aleluia. irmãos. Aproveita o momento para aprender, porque aqui é um espírito de Satanás. Às vezes você está aí sentado falando assim, mas Jó deu mole também, né? E quantas vezes que você ficou calado, alguns dias, e aí ao invés de você abrir a boca santa em oração, você chama aquela vizinha, até aquela irmã na igreja que tem inveja de você. Deixa eu te contar um negócio, você não acredita, menina. Olha, aconteceu isso. Ah, eu te falei. Ih, toma cuidado com aquele lá, viu? Cuidado com aquela lá. Ah, você não sabe de nada, nem te conto. E aí esse nem te conto é igual ele faz aqui. Olha, sem tentarmos falar, vai te enfadar. Mas quem pode conter as palavras? Nem te conto, tá doidinho para contar. Então conta. E aí começa a contar, começa a abrir a boca. Ao invés de te levantar, você sai de lá como? É isso mesmo, eu vou meter o pé em tudo. Eu estou cansado, não sou mais bobo, não sou mais boba de ninguém. Agora comigo é assim, assim, assado. Se quiser bem, se não quiser, tchau. Ou não é assim, irmãos? Quantas vezes você saiu e falou assim, já cansei de ser bobo, cansei de ser boba. Não sou mais tonto de ninguém. Como se fosse ser crente é ser bobo, é ser tonto. O ser crente é passar por bobo, mas não é bobo. Já disse para os irmãos aqui, quantas vezes me dou de tonto, me dou de bobo. Jesus, quando foi no caminho do Gólgota, qual foi o discurso dele? Quem lembra o discurso de Jesus? Hã?
Quem lembra o discurso de Jesus no caminho do Gólgota? Hã? Nenhum, né? Como ovelha muda. Não abri a minha boca. E por que você abre a sua boca santa? Para falar besteira. Hã? Até quando vai abrir a boca santa para falar besteira? Pastor, não fala isso não. Porque o diabo, irmão, vai pegar tudo aquilo que você falou e vai usar contra você. Quando a polícia pega lá uma pessoa suspeita de roubo, suspeita de um crime, o que você está acostumado a ouvir? Mas isso em filme, né? Que é mais nítido, mais claro ali. Inocente. Mas o que o policial diz para ele? Fique calado, porque tudo que você disser vai ser usado contra você. E aí, a orientação é: só falo em juízo. Delegado lá na frente, não vou falar com o senhor. Mas eu sou delegado, o problema é seu. Só falo em juízo. Porque tudo o que você disser será usado contra você. Bíblico. E aqui, tudo que Jó falou, usado contra ele. E aí? E aí você está pagando um preço, não porque Deus quis que você pagasse esse preço, por você abrir a sua boca santa. Tem um louvor muito antigo que diz assim: conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele te entende e é o consolador. Isso aí foi o que eu agreguei aí a parte aí. Mas conta para Jesus onde é a sua dor. Porque Jesus não vai usar as suas palavras contra você. Pelo contrário, ele vai falar assim: eu sabia, eu estava esperando você vir confessar até a mim. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Mas aquele que fala besteira, está enrolado. Por quê, pastor? Porque tudo que você falar vai ser usado contra você. Pastor, o verso 16 aqui, nessa linguagem minha aqui, diz assim, que o Espírito, ele parou e ele vai dizer que ele não conseguiu discernir a aparência. Um vulto estava diante dos seus olhos. E houve silêncio. E houve uma voz, a voz do inimigo, que ele disse no verso 17, seria porventura o mortal justo? Quem era justo? Quem que era o justo aqui? Jó. Então veja que o inimigo, ele está dizendo para Elifaz, a voz aqui, o Espírito diz, seria porventura o mortal? Quem era o mortal? Jó. Ele estava falando de Jó, justo, diante de Deus. Porque Jó, essa qualidade de justo, é Deus que vai dar a ele. É um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então o inimigo, ele vai querer falar para Elifaz, não tem nenhum mortal que é justo. Ou seja, está qualificando todo mundo. Mas Jó era justo. Jó não era só justo, era temente, se desviava do mal. Então Jó tinha suas qualidades. E agora o que o inimigo vai tentar colocar na cabeça de Elifaz, que não existe mortal, que não existe homem, ser humano algum. E depois ele vai dizer, seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Ou seja, justo, tem alguém justo? Alguém mortal justo? Tem alguém puro? Jó se desviava do mal, era um homem que tinha essas qualidades. E agora o inimigo vai querer lançar que não existe. Tem, irmãos, tem os verdadeiros. Enquanto tem de um lado os infiéis, tem os fiéis também. Tem os dois lados da moeda. Tem os justos e tem os injustos.
Agora, temos que ver, temos que saber em qual lado nós estamos, em qual qualificação nós estamos aqui. Se estamos sendo justos ou se estamos sendo injustos. Porque há um espírito que nos observa. Há um ser espiritual que está nos observando 24 horas. Alguém às vezes se alegra quando ele ora por alguém e o inimigo sai. Mas, irmãos, esquece que o inimigo vai estar na cola dele. Que ele vem constantemente para tentar nos derrubar. E Paulo disse, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Mas se você estiver na presença de Deus, buscando a Deus, pode ter certeza, tem livramento para a sua vida. O diabo pode até tentar, mas ele não faz nada, irmão. Se você está na mão de Deus, ele não faz nada se Deus não permitir. Se você é de Deus, o inimigo não toca naqueles que é de Deus. Quando nós damos legalidade a ele, quando nós abrimos brecha é diferente, mas quando estamos na posição de Deus, o Todo-Poderoso, ele nos guarda, ele nos protege. Mas ele vai aqui questionar sobre Jó, se existe alguém, um mortal justo, se existe um homem puro diante do seu Criador. Tem isso aí, pastor? Assim como alguém faz com você piada. Vai na igreja, dá dinheiro pro pastor? O pastor andando de carrão e você aí, ó. Porque tem uns pastores pilantras, vão falando que todos são. E aí vai você ainda justificar. Não, mas o meu pastor... Irmão, não precisa justificar nada não, irmão, que justifica Deus. Não precisa abrir a boca para poder falar com o seu inimigo. Uma coisa é, se ele quisesse te ouvir, ele não gritaria. Ele vai falar e não vai deixar você te ouvir, porque ele não quer entender, ele só quer falar. Não quer ter um diálogo. E aqui, o espírito que passa diante dele, um vulto, que faz arrepiar tudo, traz medo, traz tremor. Os anjos do Senhor, quando passa por nós, nos dá paz. Muitas das vezes você vê vulto, é panela voando, as coisas. Quantas vezes eu fiz libertação em casas, irmão? Na minha época de adolescente, 15, 17 anos, eu acompanhava a pastora Sueli. Casas e mais casas, que batia a panela, batia a porta, batia a janela. Era o vulto que passava, arrepiava. Ou quantas vezes já te deu medo, que te deu aquele arrepio, você falou, sangue de Jesus tem poder. Senti algo ruim aqui. Ou não é assim? É, irmãos. E aí, se você não tem discernimento da palavra, discernimento de espírito, aí você cai. E aí? E aí que aqui ele começa a querer desconstruir aquilo que Deus construiu. Ele quer desconstruir as verdades que Deus falou. Porque quando você vê lá no capítulo 1 e verso 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era reto, sincero, temente a Deus e desviava do mal. Aqui foi o próprio Deus dando testemunho de Jó. O verso 8 do capítulo 1. O Senhor disse a quem? A Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é o único na terra. E aqui, o diabo querendo pegar a palavra que ele sabia que era verdade, para semear discussão, para semear desentendimento, para querer colocar na cabeça de Jó uma inverdade. Porque seria porventura o homem mais justo do que Deus? Desde quando Deus falou que Jó era mais justo que ele? Só falou que Jó era reto, fiel, temente a Deus e desviava do mal. E que não havia ninguém na terra igual a Jó. E aqui o diabo pega a verdade e quer desconstruir a verdade, já colocando uma palavrinha a mais. Porventura há na terra o homem mais justo do que Deus? E aí?
Seria, porventura, o homem mais puro do que o seu Criador? Em nenhum momento Jó quis se colocar no lugar de Deus, ou melhor que Deus. Pelo contrário, Satanás quis se colocar no lugar de Deus, é maior que Deus. Então Satanás pega as palavras aqui, coloca uma palavra que você nem percebeu e vai tentar desconstruir a verdade que Deus deu de testemunho a favor de Jó. E aqui o verso 18: eis que os seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Pastor, o que aqui Satanás está querendo fazer? Colocar uma mentira para dizer na vida de Jó: Jó, quem você pensa que é, rapaz? Tu acha que tu é justo? Tu acha que tu é reto? Tu acha que tu é crente? E aí, pastor? Quantas pessoas também não te julgaram? Sem você perceber, desconstruindo aquilo que você acredita. Para depois você falar: eu acho que é isso mesmo. Eu nem tinha percebido isso. E aí o diabo já semeou no coração uma discórdia, semeou a mentira, e aí porque você abriu a boca para falar besteira, aí o diabo fala assim: você não é homem? Você não falou que você é homem? Bateu no peito? Eu sou homem. Você vai ver, então honra que você é homem, faça o que você falou. Você não é mulher? Você não bateu no peito, não disse que era mulher? Então agora faça o que você falou. Senão a sua palavra vai ficar em descrédito. Olha onde o diabo vai, irmão. Ele usa um pouquinho de palavra, coloca um tempero ali, uma pimenta, bate no liquidificador e fala assim: agora toma. E aí o homem, por orgulho próprio, não quer abaixar o topete, abaixar o nariz. Eu vou fazer mesmo. Eu pago o preço, mas eu vou fazer. Quantas vezes você não ouviu? Eu pago o preço, mas não estou nem aí. Quero que se lasque, vou fazer. Eu conheço pessoas que largou o ministério e falou assim: eu pago o preço, não estou nem aí. E hoje, está na rua como mendigo. Sem casa, sem família, sem filhos, sem nada. Porque abriu a boca para falar besteira. Porque uma das coisas que o homem é orgulhoso. E o diabo quer pegar isso e transformar e falar assim: você não falou? Ou não é assim, irmão? Ou eu estou falando besteira aqui? E ainda aqui agora vem a conversa atravessada do verso 19. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Falando assim: Jó, tua casa caiu, o telhado foi para o chão. Até a casa onde seus filhos estavam caiu tudo, morreu todo mundo. Que alicerce você tem? Que suporte você tem, Jó? Está aí doente aí, ó, morrendo, com caco de telha, se coçando. Está até fedendo, Jó. Por causa das palavras que disse que não devia ter dito. Quantas coisas me arrependo do que já falei? Ah, se eu pudesse não ter falado. Porque a palavra, irmão, é uma flecha lançada. Não volta mais. É mesmo, pastor? Exemplo muito simples, irmão, mas muito simples. Uma discussão de um casal, época de namoro, casou, tem aí 30 anos de casado,
Depois de 30 anos, volta a discutir, aí usa aquelas palavras lá de trás. Mas aquele dia você falou isso. Você falou. Foram suas palavras. E quem não disse? Sou bobo, mas não sou surdo. E aí, numa nova discussão, joga tudo para fora. Tudo para fora, irmão. Vomita tudo. Não, mas eu já te pedi perdão, mas tu falou. Falou ou não falou? Tu não é homem, assume que você falou. Tu não é mulher, tu assume que você falou. Ou não é isso, irmão? E aí volta tudo de novo. Porque coisas que não deveria ter falado. E a Bíblia é tão sábia que ela disse o que para mim e para você? É melhor ouvir do que falar. Ainda mais em momento de raiva, que você fala o que não queria. Só para motivar a raiva. E depois que você disse, aí você fala assim, agora que está no inferno, eu vou abraçar o capeta. Não é isso que você fala? Ah? Ou não é, irmão? Estou falando aqui mentira. Eu já falei mesmo, agora eu já estou que se lasque. Agora o que você quer, eu quero em dobro. O que você quer? Eu já falei isso, irmão. Em discussão com a minha esposa. Ah, o que você quer, eu quero em dobro. O que você quer? Pode falar. Põe lá fora. E aí, irmãos? E aí, uma vez que você falou, uma vez que você lançou a palavra, o diabo vai pegar esta palavra para te acusar todos os dias, porque foi você que falou. Muito cuidado quando você abre a sua boca. Jó está pagando aqui um preço que não precisava ser pago. Era só continuar calado. Que de repente ele ia embora, ficou dias ali olhando para a cara do outro, não sei o quê. Ah, não vai falar nada, então eu vou embora, vou falar o quê? Aí Jó vai e solta a munição. O diabo já pega a metralhadora e fala assim, agora é com você mesmo. E aí? E aí o diabo vem com acusações. Quanto mais naqueles que habitam em casa de outro. Está falando aqui, ó, a casa sua está toda zoada. Está falando o quê, rapaz? Que santo que você é, que acha que você é mais santo que Deus. E aqui estão as palavras, irmãos, de Satanás. Desde a manhã até a tarde são despedaçados eternamente, perecem, sem que disso faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência, morre, porém sem sabedoria. Irmão, aqui a situação é um pouco mais complicada do que você está imaginando. É o diabo usando as palavras contra Jó. E aí, pastor? E aqui, irmãos, se Jó não fosse crente, ele tinha largado tudo. É, pastor, é. Porque se você não for crente, irmão, não estou falando crente apenas de vir para a igreja. Estou falando crente de querer o céu, de querer a salvação. Uma coisa é ser crente de ir para a igreja, e a outra coisa é ser crente de querer o céu. É, pastor. Porque quando você quer o céu, você renuncia, você abaixa a cabeça,
mas não sai da presença de Deus. Quantas vezes eu falei isso, irmão? Ah, se eu não fosse crente. Ah, se eu não fosse crente. Ah, se eu não quisesse o céu. Cansei de falar, irmão. Se eu não quisesse o céu. Mas por querer o céu, as minhas atitudes são outras. Ou já não teve discussão, briga de rua, discussão com o vizinho, discussão com alguém que te acusou, que você falou assim, sua sorte é que eu já sou crente. Se me pegasse no tempo que eu não era crente, eu estava morto. Onde já falou isso, irmão? Se tu me pegasse aquele tempo, se tu me pegasse um ano atrás, eu estou um ano convertido, mas se tu me pegasse um ano atrás, você não falava, você não repetia o que você repetiu. Mas agora eu sou crente. E Deus manda te perdoar, então Jesus quer te salvar também. Aí você já começa a pregar para a pessoa. Mas cuidado com quem você anda. Porque você pode ser crente, mas não está andando com crente. Você pode ser crente, mas está ouvindo conselho de não crente. Pastor, mas ela está na igreja. Ela vai na igreja. E as atitudes dela? É de alguém que quer o céu? Porque uma coisa é eu vim te inflamar. Outra coisa é eu viver. Porque que o diabo é especialista, irmão? Em querer usar suas artimanhas para falar assim, abre os olhos. Abre os olhos. Olha o seu potencial. Tu está travado. Tu não tá sendo reconhecido. Abre os olhos. Vai para cima. Está recuado por quê? Ah, se fosse eu. Ah, se eu tivesse na sua posição, eu fazia isso, fazia aquilo outro. E aí? E aí que nós, na ignorância besta, ouvimos conselho de quem está pior do que nós. Você já viu alguém que está lá em cima, numa posição elevada, tem inveja de você? Não, porque está lá em cima, a posição dele está acima. Mas sempre quem quer estar no teu lugar, cutuca. Faz isso. Fala isso. Porque se você fizer isso, cutucar, fazer aquilo outro, vai sobrar espaço para mim. Aí eu pego o seu lugar. Na linguagem do mundo, para você entender, faz casinha para você. E aí você cai na casinha. Arma laço. Armadilha. E aí tu caiu como uma presa. Pastor. Quantas pessoas chegaram para mim, pastores, amigos meus, o senhor é presidente, o senhor que manda. É o diabo querendo levantar a sua moral, irmão, querendo achar que você manda alguma coisa. Quem manda aqui é Deus, irmão. Não, mas é a posição que você está. Ele queria ver colocar outro no seu lugar, não coloca. Como se aqui fosse do homem, irmão, que é de Deus. Deus coloca o melhor do que eu ainda, irmão. A casa é dele, a obra é dele. Mas o diabo quer que você se eleva numa posição para falar, é mesmo, eu não tinha pensado nisso, né? Eu fiz isso, fiz aquilo outro, é isso aí mesmo, eu sou bom, eu sou o cara. Eu não tinha pensado nisso, eu sou o presidente mesmo. E aí, a pergunta é, você quer assumir a bucha de um presidente? Não precisa ir muito longe, não, irmãos. Todo mundo fica lá fazendo casinha para o presidente da república aí que a gente está vendo aí.
E ele, por não vigiar, abre a boca, dá munição para o inimigo todo dia, irmão. Se ele ficasse calado, ele governava o país, irmão. Aí abre a boca para falar besteira. O país não tem jeito, o país, você quer que eu faça o quê? Aí o nego já começa. Não, então, aquele que cutucou e inflamou, já falou assim, então, se você não sabe o que fazer, sai daí que eu sei o que fazer. Fica inflamando, cutucando, apertando. Para quê? Para ouvir a murmuração da boca de Jó e falar, realmente, Deus não existe. Se Deus existisse, não estaria passando o que eu estou passando. Ou quantas pessoas não já chegou até você, armando casinha, dizendo, mas se Deus existisse, quantas pessoas morrem, quantos inocentes estão morrendo? Quantas pessoas estão passando fome na África? Quantas pessoas estão morrendo de sede, de fome aí? Cadê Deus? Eu não já falei isso para você, irmão? Para você entrar, é verdade mesmo, né? Se Deus existisse, por que o ser humano está sofrendo tanto assim? Por que ia ter tanta peste? Por que ia ter tanta doença? Por que ia ter um coronavírus? E eu estava pensando ontem, de uma maneira, Deus é tão soberano, Deus é tão Deus, que tudo antes do que está acontecendo, já está na palavra, irmão. Está aqui, ó. Está aqui. Está na palavra, irmão. Mas eu não sabia. Você que não sabia, mas está escrito. Você que não leu, mas está escrito. E aí, pastor? E aí, se você ler Mateus 24, irmão, vai contar lá a história dos fins dos tempos, o princípio das dores. E eu e você achávamos, não, a crise é só na África, só as pessoas lá passando fome, só lá tem luta, nós aqui não. Deus é brasileiro, a gente não vai sofrer nada. Mas a justiça de Deus é para todos. Todos. Do país menor lá embaixo ao país maior lá em cima, todos estão pagando, irmão. Todos estão na mesma medida. O medir de Deus. Qual país abre a boca para falar, aqui não aconteceu nada conosco? Fala um, irmão. O país mais rico. Maior número de mortes no mundo. É o medir de Deus, irmão. É o agir de Deus. É o acerto de contas com Deus. É aquela história da fatura. Um dia chega. E são todos, irmãos. Não é um país só. Os países mais pobres, os subdesenvolvidos. Não. Todos. Na Alemanha, morrendo gente. Na França, morrendo gente. Nos Estados Unidos, morrendo gente. No Brasil, morrendo gente. No Japão, morrendo gente. Eu tinha visto a pastora Rosa pedir oração para o pastor Raimundo, que era capelão dela no grupo. E hoje, quando eu vi a foto, eu falei, pastor Raimundo. Pastor Raimundo eu conheço desde a infância. Pai do Eliel, dono da Retenfix. Pastor Raimundo Bezerra. Homem crente, irmão. Um homem crente. Crente. Dirigia os cultos de vigília na sede, sexta-feira. Homem crente, irmão. Aprove Deus recolher hoje. Covid. E aí? Mas se Deus existe, como que o irmão, pastor Raimundo morreu? O homem crente. Se aquele não foi para o céu, ninguém vai, irmão. Tinha uma posição financeira muito elevada. Não precisava, igual as pessoas falam, não precisava fazer isso, fazer aquilo outro, mas era capelão aqui no Mário Gatti e no Ouro Verde. Pastor Raimundo. Era muito amigo do meu pai. Morreu. O senhor recolheu. Porque Deus recolheu o pastor Raimundo Bezerra, agora nós vamos falar, cadê Deus? Deus tem seus planos, não são os nossos.
Mas a pergunta é, se Deus te recolhesse hoje, para onde você iria? Com as besteiras que você falou, para onde você iria? Daria tempo de pedir perdão? Eu li uma frase hoje que eu achei de uma ignorância tamanha. E eu vi no status de um crente, que não é da nossa igreja. Olha, as pessoas falam o que acontece, os podres que acontecem dentro das igrejas. Se continuar falando dos podres que acontecem na igreja, não vai ganhar alma. Você ganha alma para a igreja ou para o céu? Então, se tem que cortar na carne, corta na carne, irmão. Se a igreja tem podre, tem que ser curada, tem que ser retirado o podre. Porque senão vai tudo para o inferno. Pega uma laranja podre, encosta todo mundo perto dela. O que você acha que vai acontecer? Vai apodrecer. Mas se você tira a laranja podre, o resto todo é o exemplo que eles estão dando com a pessoa que tem Covid. Se a pessoa que tem Covid fica em casa, se isola, não vai passar Covid para os outros. Mas Deus é tão assim, né? Você vai ler Provérbios, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Quantas vezes você leu aqui, eu não tinha entendido. Há tempo para todas as coisas. Terminamos o verso 21. Porventura não passa com eles a sua excelência, morre, porém, sem sabedoria. Satanás dizendo, achou que era maior que Deus, achou que era santo, mais santo do que Deus, e morreu sem saber a verdade. Cuidado com aquilo que você fala, que pode ser usado contra você. Muito cuidado. Se for para falar besteira, irmão, não abra a boca. Não abra a boca. Me perdoe a expressão. Se for para falar besteira, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Desabafa com Deus. Porque Ele entende. Ele vai entender que foi um momento de raiva sua. Um momento de raiva seu. Ele vai falar, filho, vai, essa conversa nós não tivemos. Vai, levanta aqui, tem mais o que fazer lá fora. E aqui, o que aconteceu na vida de Jó aqui, era alguém usando as palavras dele no capítulo anterior, para vir de acusação contra ele. Distorcendo até o que ele falou. Para tentar derrubar a quem Deus levantou. Mas aqui, nesta palavra, nós deixa bem claro, ninguém pode derrubar aquele que Deus levantou, irmão. Não foram palavras de Elifas que derrubou Jó. Não foi nem as palavras de Jó que derrubou Jó. Foi Deus que permitiu Satanás tocar na vida de Jó, para mostrar para Jó mesmo o quanto forte ele era. Porque aqui ele não sabia quão forte ele era. Ele achava que era. Ah, mas agora não sou não. Aonde que ele achava que era? O diabo tentou mostrar para ele, você achava que você era. Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome santo do Senhor. Depois Jó tem aquela depressão, começa a falar besteira aqui, e aí Elifas pega as palavras e vai contra Jó, mas aqui você não ouve Jó querendo justificar. Aqui Jó se cala aqui. Vai falando aí.
Mas para Jó entender isso, irmão, ele teve que passar. E aí tem aquela coisa que eu falo na igreja. Tem coisas que dá para ser inteligente, tem coisas que dá para ser sábio. Tem coisas que você aprende com o erro dos outros, tem coisas que você aprende com os seus erros. Aprender com os seus erros é ser inteligente. Aprender com os erros dos outros é ser sábio. Tem coisas na minha vida que eu vou ser sábio. Tem coisas que eu vou ser inteligente. Seja sábio ou inteligente. Mas não abra a boca para falar besteira. Nem no seu ministério, nem na sua casa, nem em momentos de raiva contra os seus filhos. Não abra a boca para falar besteira. Nem em relação ao seu trabalho, que foi Deus que deu, porque você está debaixo das asas do Altíssimo, foi Deus que deu. Aí você vem e amaldiçoa o teu trabalho. E você esquece que é de lá que você come. Cuidado. Muito cuidado. Ficamos de pé em nome de Jesus. Hoje eu vim para a igreja pela irmã Emanuele. Como assim, pastor? Os últimos 2 dias eu vim para a igreja dormindo no banco ajoelhado. Cansado. Mas vim para a igreja. Hoje eu estava cansado, eu cheguei em casa um pouquinho mais cedo, deitei no sofá, dormindo. Emanuele me acordou. Papai, vai para a igreja? Vai para a igreja. Está na hora. Está de noite. Aí acordei e vim para a igreja. Vim para a igreja, irmão, é você pegar o que você faz com o seu celular quando você chega em casa. Põe na tomada e recarrega a bateria. O crente é a mesma coisa. Vim para a igreja orar é a mesma coisa, é você recarregar a bateria sua com Deus, irmão. Poxa, pastor, mas orar 1 hora é difícil, mas quem disse que é fácil, irmão? Você acha fácil carregar seu celular porque você põe lá e dorme. Mas durante o dia, meio-dia, lá acabou a bateria do celular, você fica lá com o celular impaciente lá na tomada lá. Mas, mano, carregou ainda. Já zerou, não dá nem para se tivesse um que estava carregando. Cuidado, não deixe descarregar a bateria. Recarregue as suas baterias. E esses 31 dias de orações são momentos de nós recarregarmos a bateria. Eu não chamei nenhum pastor de fora. Nenhum. Não fiz agenda com nenhum. Se aparecer aqui e Deus mandar, a gente dá oportunidade. Se não, prega nós mesmos, irmão. Porque muitas das vezes, quantas comidas estragadas nós comemos. Nós estamos orando. Nós estamos buscando. Nós estamos fortalecendo. Você sabe qual é o carregador. Quando você pega um carregador do outro emprestado, de repente pode estragar seu celular. Cuidado. Pai, papai, obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Já se foi, Senhor, a primeira semana do ano. Já se foi, Senhor, os primeiros 8 dias. E daqui para terminar o mês é muito rápido. Voa. O que nós viemos fazer, Senhor, tomar atitudes diferentes para vermos resultados diferentes do ano passado. Nos dá paz, nos dá graça, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Perdoa, meu Senhor, as palavras besteiras que nós abrimos a nossa boca santa para proferir. Perdoa, Senhor. Perdoa, ó meu Deus. Não leve em conta aqueles momentos de angústia, de tristeza, que nós abrimos a boca para murmurar.
ó Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós. Leva-te a Deus com gemidos inexprimíveis as nossas petições. Traduz a Deus aquilo que nós realmente queríamos falar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua paz, pela tua graça, pela tua bondade e pelo teu Espírito Santo. Nos dá graça, nos dá entendimento e nos dá discernimento da tua palavra. E que nós viemos fazer igual o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Vem aprender a palavra, domingo de manhã. Domingo à noite nós temos nosso culto, às 19 horas. Das 19 às 20, oração. Pastor, mas é domingo. Não tem problema, a gente ora no domingo também. E depois, mesma coisa, 1 hora de palavra aos nossos corações. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Nós digamos amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obediência, sacrifício, então só obedecer, irmão, mais fácil. Mais fácil obedecer do que sacrificar.